Vou te fazer algumas perguntas sobre a adesão e eu quero saber se você sabe essas respostas na ponta da língua. Qual é o tempo de condicionamento com ácido fosfórico para esmalte? Qual é o tempo de condicionamento de ácido fosfórico para dentina? O que o ácido fosfórico faz na dentina? Facilita o procedimento adesivo. Se eu tenho dois frascos, um de primer, o outro de adesivo, quem eu passo primeiro? Qual é a função do primer? Qual que é a função do frasco do adesivo? O que são os adesivos autocondicionantes? O que é um mecanismo de adesão convencional? Provavelmente você sabe todas essas respostas. Você sabe que o tempo de condicionamento de ácido fosfórico para esmalte é até 30 segundos. Você sabe que o tempo de condicionamento para a dentina é 15 segundos. Você sabe que o ácido fosfórico a 37% é o que está disponível no mercado, é o que a gente usa quando você vai fazer condicionamento com ácido fosfórico. Você sabe que o ácido fosfórico em dentina remove a Smear layer. Você sabe que ele expõe a fibrila colágena. Você sabe que ele abre o túbulo dentinário, permitindo que o adesivo depois possa penetrar e ser polimerizado na entrada do túbulo. Você sabe que o ácido cria microporosidades no esmalte. Você sabe que autocondicionante é aquele adesivo que não precisa de condicionamento com ácido fosfórico de dentina. Que convencional é aquele adesivo que precisa condicionar esmalte e dentina com ácido fosfórico. Você sabe que quando você condiciona, você tem que lavar abundantemente. Provavelmente você sabe que você deveria secar sem ressecar. E que por isso bolinha de algodão ou papel absorvente são os melhores materiais para você fazer essa remoção do excesso de água na dentina. Provavelmente você sabia 80, 90, talvez 100% de tudo isso que eu falei. Por isso me surpreende a quantidade de pacientes que ainda têm sensibilidade pós-operatória, muitas vezes gerada por falta de protocolos corretos com adesivo. Me surpreende também várias perguntas que chegam no meu box de pergunta lá no Instagram, das pessoas tendo dúvidas sobre adesivos. Não era pra gente ter dúvidas de como fazer adesão, qual adesivo usar, como usa o adesivo, quanto tempo, porque isso está no mercado há muito tempo. Condicionamento com ácido fosfórico é da década de 70. Adesivos autocondicionantes são da década de 80. Ou seja, não tem nada tão novo assim que justifique o grande número de dúvidas, como se houvesse grandes novidades frequentemente sobre esse tópico. É claro que os estudos vão saindo e vão atualizando os protocolos, mas a gente não tem grandes mudanças nos protocolos adesivos há muito tempo. Não é à toa que um dos adesivos mais sedimentados da literatura, mais populares no mercado, de maior confiança no mercado, é o OptiBond FL. Um adesivo que está no mercado desde a década de 90. Ou seja, não era para ter tanta dúvida assim de adesão. Por que então as pessoas têm tanta dúvida de adesão? Por que ainda tem tanto paciente com sensibilidade pós-operatória, pós-restauração? Por que há tanto descolamento de restauração? A primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando você erra o procedimento adesivo, seja pela escolha do adesivo, seja pelo protocolo que você usou, você está comprometendo a longevidade desse dente. Eu não disse dessa restauração, eu disse desse dente. Você sabia que você poderia estar levando a uma fratura dentária porque você condicionou errado a estrutura dental? Pois é, eu quero que você imagine a seguinte situação. Um pré-molar, vou colocar aqui embaixo, ó, a foto de um pré-molar, que perdeu as cristas marginais. Uma cavidade MOD, não tem a oclusal, não tem crista marginal. As duas cúspides estão aqui, ó, separadas. Se esse dente recebe uma carga sem ter uma restauração feita aqui, quando essa carga pegar aqui na ponta da cúspide, o que vai acontecer? A única parede que está segurando essa cúspide é essa parede pulpar aqui, ó. Então a chance dessa cúspide flexionar e fraturar é enorme. É por isso que aquele paciente que sai lá da endodontia com material provisório deveria evitar de mastigar em cima de um dente que perdeu grande parte da estrutura. Porque quando recebe uma carga, não existe uma restauração que segure a cúspide, impedindo a fratura dela. É por isso que quando você erra um procedimento adesivo, você está colocando numa cavidade, aqui eu estou imaginando uma situação de uma cavidade MOD, você está colocando uma restauração que não está aderida. Ou que a adesão vai falhar daqui a pouco. E se isso acontece, quando esse dente recebe uma carga mastigatória, é a mesma situação de não ter restauração nenhuma, ou de ter um material provisório. O fato da cavidade estar preenchida sem adesão não impede essa cúspide de receber uma carga e flexionar. Isso chama tecnicamente deflexão de cúspide. Deformação de cúspide, em outras palavras, para a gente falar aqui de maneira simplificada, deformação de cúspide. Uma carga mastigatória acontecendo na ponta de uma cúspide, por exemplo, levando essa cúspide a flexionar sem um material adesivo que segure essa cúspide. Não saber fazer uma boa adesão pode levar à fratura dental.
Adesões que falham precocemente, ou seja, era para esse dente estar bem com uma boa adesão por 20 anos e ele falhou uma adesão com poucos anos, a restauração está solta na cavidade e quando ele recebe uma carga, essa cúspide pode fraturar. E aí a culpa dentista vai ser nossa, de quem fez a restauração. Isso é o que acontece também com uma restauração de amálgama. Quando você tem uma restauração de amálgama e como ela não está aderida ao dente, ela não consegue segurar as cúspides, quando recebe uma carga, a deformação que esse dente sofre poderia levar a uma fratura de cúspide. Dominar procedimentos adesivos é uma questão de saúde, porque é longevidade do dente exercendo a sua função na boca por longos períodos. É isso que eu quero para o meu paciente, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha mãe se eu fizesse uma restauração nela. Então nós precisamos dominar melhor os procedimentos adesivos e não ter dúvida de qual adesivo, em qual situação, quais são as limitações dos adesivos, quais adesivos eu deveria ter na minha gaveta e como uso esses adesivos. Eu não quero ter falhas adesivas. Mas sabe o que é o mais curioso? É que, apesar do mercado ter vários adesivos de qualidade e muitos dentistas terem esses adesivos na gaveta dele, o que mais leva à falha adesiva não é a escolha do adesivo. Como assim, Bruno? Não é a escolha do adesivo que leva à falha adesiva? Não, é o protocolo de uso desse adesivo. Sabe como que as pessoas mais erram adesão? No isolamento. O maior número de erros de adesão está associado a isolamentos inadequados, a não controlar a umidade, a não isolar. Se você faz restauração de dente posterior e utiliza isolamento relativo, você está contribuindo muitas vezes com a fratura desse dente, mesmo sem saber. Isolamento relativo em posterior, existe uma contaminação enorme, a chance de contaminação muito grande. E talvez na mão de um especialista experiente, que tem um excelente auxiliar, que coloca o sugador na hora certa, no lugar certo, que coloca vários roletes de algodão, que coloca gaze, talvez funcione para uma cavidade classe 1. Para uma cavidade classe 2, para uma MOD, para uma grande reconstrução, para a devolução de um ponto de contato, sem isolar, a chance de contaminar é muito grande. Bruno, mas será que dá para isolar alguns dentes? Eu até concordo que em algumas situações talvez você não consiga fazer um isolamento absoluto. Existem algumas limitações. Eu não quero falar que isolamento absoluto é para todos os casos, mas é para a imensa maioria dos casos. Bruno, qual o caso, por exemplo, que você acha que não daria para isolar? Quando eu tenho uma paciente sentada na minha cadeira, igual aconteceu essa semana aqui no meu consultório, que tem 95 anos de idade, teve um molar fraturado e ela não aguenta ficar deitada na cadeira por dor na coluna. Eu precisava fazer essa restauração no menor tempo possível. E se eu demorasse 20 a 30 minutos para fazer um bom isolamento daquele dente, talvez a coluna dessa paciente não aguentasse ao momento que eu vou fazer a restauração. Então, com uma boa auxiliar, com um bom controle de umidade, a gente fez a restauração ali no tempo menor que eu podia, devolvendo um mínimo de função, devolvendo um ponto de contato bem feito, mas sem isolar. Existem situações que concordemos que o isolamento pode não ser viável. Eu não quero ser radical quanto a isso. Mas eu não quero negligenciar que existem muitos casos que é possível isolar e que as pessoas acham que não é possível. Sempre considere que isolamento é o plano A, se você não quiser errar a adesão. O segundo fator que você precisa dominar é que, apesar de existirem várias marcas de adesivo no mercado, priorize as marcas que têm tempo de mercado com embasamento científico. Tempo de mercado com base científica. Ou seja, está no mercado há muitos anos e tem muito trabalho publicado comprovando que é um bom adesivo. Na rotina clínica da gente, a gente deveria trabalhar só com adesivos de alto padrão. E quando a gente fala em padrão ouro de adesão, a gente estaria falando, por exemplo, de Clearfield da Coraray. Eu estaria falando de Optibond FL da Care. Esses são os adesivos que na literatura são considerados padrão ouro de adesão. Poderia incluir aqui também o Scott Bond Multipurpose da 3M, que também é considerado no padrão ouro de adesão. Mas os adesivos universais vieram com tudo. E já existem trabalhos de acompanhamento de adesivos universais mostrando que, por mais que laboratorialmente, lá no laboratório, não se observou uma diferença considerável entre adesivos universais e adesivos convencionais, na boca parece que essa diferença não é tão importante assim. Os adesivos universais vêm ganhando muito espaço no mercado porque têm se mostrado efetivos com um protocolo clínico extremamente simplificado. É claro que adesivo universal não é tudo igual. Então o que você precisa fazer? Pegar a marca comercial que você trabalha e ir atrás do embasamento científico por trás dessa marca.
Se a gente pegar, por exemplo, o Scott Bond Universal da 3M, o Single Bond Universal da 3M, o Opt Bond Universal da Care, os adesivos universais da Shofu, os adesivos universais das grandes empresas, eu quero dizer. Há outros aqui, Bisco, por exemplo. Se eu for atrás de um embasamento científico desses adesivos, de empresas que sempre fizeram bons adesivos, eu encontro uma base científica extremamente sólida para a utilização dos adesivos universais com segurança. Se eu falar em padrão ouro, segundo a literatura, eu estaria trabalhando com aqueles primeiros que eu falei para vocês aqui nesse vídeo. Se eu falar que eu quero uma técnica efetiva e simplificada, eu estaria falando dos adesivos universais. Mas não de todos os universais. Dos universais que têm tempo de mercado com bom embasamento científico. Coloque isso sempre na balança ao escolher qualquer produto na odontologia. Você quer reduzir o número de casos de descolamento de restaurações na sua rotina? Você quer reduzir o número de pacientes com sensibilidade? Aprofunde no estudo de adesão. Eu quero contribuir, quero ser o seu mentor nisso. Fica perto de mim, continua me seguindo, vamos continuar fazendo esse trabalho junto para você fazer uma odontologia de cada vez mais excelência. Eu, inclusive, acredito que por meio de uma pós-graduação em dentística restauradora, num formato que eu estou criando, você vai ter cada vez mais segurança de fazer qualquer tipo de restauração e dominar todos os protocolos restauradores na rotina clínica. Mas esse não é um assunto para agora. Eu queria fechar aqui o assunto adesão te dizendo que existe outro ponto de falha muito frequente: a fotoativação inadequada do adesivo. Da onde saiu a informação de que adesivo se polimeriza pela metade do tempo da resina? Você já ouviu isso? Galera, isso não é verdade. Adesivo deveria ser polimerizado pelo dobro do tempo da resina. Por quê? Primeiro, porque está longe da fonte luminosa. Se você está apoiado na ponta da cúspide e o adesivo está no fundo da cavidade, você está, no mínimo, jogando baixo a 3, 4, talvez 5 milímetros da fonte luminosa. Há uma perda de luz até chegar no adesivo. Então eu preciso aumentar o tempo de fotoativação para compensar essa perda de luz. Segundo fator é que o adesivo é um meio líquido, meio aquoso, termo técnico, que na prática significa que quando a luz bate nele, ele não absorve, ele reflete a luz. Se você já passou num lago com o sol a pino, né, lá meio-dia, você já viu o reflexo do sol no lago, porque meio aquoso reflete luz. Adesivo reflete luz, então aumente o tempo de fotoativação. Último fator, adesivo é rico em fotoiniciador. E para poder ativar todos aqueles fotoiniciadores, canforoquinona, é importante aumentar o tempo de fotoativação. Não erre na fotoativação do seu sistema adesivo, reduzindo o tempo de fotoativação. Peque pelo excesso, mas não peque pela falta, senão você vai ter monômero livre, inclusive podendo gerar irritação pulpar, sensibilidade. Imagina o tamanho da frustração do seu paciente, que veio e fez uma restauração com você, agora ele foi para a casa dele e ele tem dor. E aí ele fala assim: eu não tinha dor antes da restauração, mas você me disse que tinha uma cárie e precisava mexer, e agora eu tenho dor. Você já passou por isso? É extremamente desagradável, não é? Entende que tudo isso na rotina clínica influencia no seu sucesso como dentista. Porque paciente frustrado espanta outros pacientes. Paciente feliz é a melhor propaganda para você. Pode falar o que quiser, que rede social é o futuro, que rede social é tudo de bom, e eu também acho isso. Mas o boca a boca faz com que o cliente chegue a fim de ser seu paciente. Você é o meu dentista, porque você fez o meu amigo e ele está extremamente feliz com o trabalho feito. Mas eu também posso falar: eu te vi na rede social. E aí, quando eu fiz com você, foi péssimo. Então, ou seja, a rede social é importante? É. Mas o boca a boca de paciente feliz é mais importante ainda. Essas coisas devem andar juntas, tá? Depois a gente pode fazer um outro vídeo desse aqui só para discutir protocolos de sensibilidade, como reduzir sensibilidade pós-operatória. Mas esse vídeo aqui já está muito longo para a gente discutir isso. Se você não me segue, vem para o meu Instagram correndo, tem muito vídeo legal lá e vamos continuar evoluindo porque nós estamos formando um time faixa preta em restaurações, em dentística restauradora, que é a especialidade mais versátil, mais completa e que abrange a maioria da rotina clínica. Você pode até ser apaixonado por implante, apaixonado por tirar terceiro molar, apaixonado por cirurgia, mas a maioria dos casos que chega na maioria dos consultórios é de dentística restauradora e você pode ser uma referência fazendo isso.